E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar na obra de um dos maiores gigantes da sociologia, Emílio Durkheim. Vamos juntos descobrir como ele simplesmente transformou o estudo da sociedade numa ciência e olha, como as ideias dele podem fazer a gente enxergar o mundo de um jeito totalmente novo. Mas antes da gente começar para valer, aquele lembrete rapidinho que ajuda demais. Quem curte o nosso conteúdo, já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha com a galera que também gosta de aprender. Esse apoio é o que move a gente. Ok, vamos ao que interessa. Para começar, uma pergunta que é, assim, fundamental, a mesma que motivou todo o trabalho do Durkheim. Afinal de contas, o que é que nos mantém unidos? O que impede que a sociedade vire só um amontoado de gente, um caos total? É essa grande questão que a gente vai investigar hoje. Durkheim não era um cara que se contentava com respostas vagas ou filosóficas, sabe? Ele foi o grande arquiteto que bateu o pé e disse que o estudo da sociedade precisava deixar de ser só um exercício de pensamento para se tornar uma ciência de verdade, com base na observação de fatos concretos. E esse slide aqui mostra exatamente essa virada de chave. Antes do Durkheim, a filosofia iluminista tentava explicar a sociedade só na base da razão pura. Eram ideias que pareciam lógicas, mas que ninguém testava na prática. O que o Durkheim propôs foi revolucionário. A sociologia deveria se basear em fatos sociais, em coisas que a gente pode de fato observar e analisar no mundo real. Então, o ponto central aqui é este. O grande projeto de Durkheim era dar autonomia para a sociologia. Ele queria que ela fosse reconhecida como uma ciência que anda com as próprias pernas e não só um puxadinho da filosofia ou da psicologia. E para isso, ele precisava definir um objeto de estudo e um método que fossem só dela. E que objeto de estudo seria esse, né? Bom, aqui a gente chega no coração da teoria de Durkheim, o fato social. Pensem no fato social como o tijolo, a unidade básica com a qual toda a estrutura da sociedade é construída. É isso que a sociologia deve estudar. E essa é a definição clássica do próprio Durkheim. Traduzindo, a língua que a gente fala, as leis que a gente segue, a moral que a gente compartilha, tudo isso são forças que existem fora de nós. Elas nos moldam e nos pressionam a agir de certos jeitos, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Certo, a definição é poderosa, mas como é que a gente consegue identificar um fato social na vida real? Para não ter erro, Durkheim nos deu 3 características que são essenciais, quase um checklist. Vamos dar uma olhada em cada uma. Primeiro, a exterioridade. Os fatos sociais já existiam muito antes da gente nascer e vão continuar existindo depois que a gente se for. Ninguém aqui inventou o sistema de lei, certo? Segundo, a coercitividade. Eles exercem uma pressão sobre nós. Se alguém desrespeita uma lei, sofre uma punição. Se usa uma roupa que não combina com uma ocasião, sofre uma pressão social. Isso é coerção. E terceiro, a generalidade. São fenômenos coletivos, que valem para todo mundo ou para a maioria das pessoas de um grupo. Mas é interessante notar que o foco do Durkheim era bem diferente de outros gigantes da sociologia, como Karl Marx. Enquanto Marx estava super focado no conflito, na luta de classes, o Durkheim estava obcecado com outra pergunta: o que mantém a sociedade unida? De onde vem a coesão social? E essa tabela aqui ilustra essa diferença de uma forma brilhante. De um lado, temos o Durkheim, querendo entender a coesão social através do seu conceito principal, que é a solidariedade. Do outro, teóricos como Weber e Marx, mais interessados em estudar a dominação e o conflito. São basicamente 2 lentes completamente diferentes para olhar a mesmíssima realidade social. E já que a gente está falando de coesão, de comunidade crescendo, quem está gostando desta análise pode ajudar muito a nossa comunidade a crescer também. É só compartilhar com os amigos ou nas redes sociais. Cada compartilhamento ajuda a fortalecer nosso trabalho e permite que mais conteúdo seja desenvolvido. É um jeito de contribuir para a nossa solidariedade por aqui. Então, qual é o legado de Durkheim hoje em dia? Para ter uma visão completa, é super importante a gente analisar tanto as contribuições gigantescas que ele deixou, quanto as principais críticas que o trabalho dele recebeu. A maior contribuição dele, sem sombra de dúvida, foi ter fundado a sociologia como uma ciência de verdade, dando a ela um método e um objeto claros. Mas, por outro lado, a principal crítica é que a teoria dele pode ser vista como conservadora. Ao focar tanto na ordem, na estabilidade, na solidariedade, os críticos dizem que ele não olhou com a mesma atenção para as desigualdades e para os conflitos que as próprias estruturas sociais geram.
Essa citação resume bem a crítica. Ao se concentrar na cola que une a sociedade, Durkheim pode ter deixado de lado uma análise mais forte das rachaduras, das tensões e das injustiças que também são parte fundamental da vida em sociedade. E para fechar, fica uma provocação final inspirada em Durkheim. É só pensar no dia a dia, nas roupas que a gente veste, nas profissões que a gente segue, na música que a gente ouve, até que ponto essas escolhas são genuinamente individuais e até que ponto são um reflexo dos fatos sociais que nos cercam e nos moldam o tempo todo. É isso, pessoal. Muito, muito obrigado pela atenção e por acompanhar esta análise sobre o pensamento de Miri Durkheim. Quem gosta de aprender em qualquer lugar, no trânsito, na academia, pode seguir o Direito Cast no Spotify para mais conteúdo em áudio. E não se esqueça, deixar o like é aquele clique rápido que ajuda demais a levar este conhecimento para mais gente. É muito importante para a gente. E para a experiência com todos os recursos visuais, é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima. Valeu!